Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão me dando de semanalmente apresentar este programa. Um vídeo inédito, toda terça, quinta e sexta, a partir das 8 da manhã. Agradeço também a todos que têm assistido, interagido, compartilhado, deixado mensagens lindas nos comentários dos vídeos. Eu agradeço por fazer parte deste estudo. Lembrando que aqui não estou com o objetivo de colocar um ponto final no estudo do livro. Não, estou apenas lendo e interpretando conforme o que também compreendo. Lembrando que eu não compreendo tudo, não sei de tudo, e a minha interpretação está muito longe, muito aquém de ser aquela perfeita. Nem é esse o meu objetivo. Estamos aprendendo juntos, acertando juntos, construindo juntos. Então nunca vejam em mim um missionário, nunca vejam em mim um professor de nada, um espírito evoluído, porque eu estou muito longe de ter qualquer uma dessas agremiações. Vejam apenas um companheiro com muita vontade de divulgar o espiritismo, com muita vontade de aprender. Lembrando que quando eu apresento um programa, a pessoa que mais aprende com ele sou eu. O ouvido mais perto da minha boca que apresento neste momento são os meus próprios ouvidos. Então eu agradeço a todos que têm feito este programa, lembrando que ele é feito com simplicidade, com humildade, mas carregado de muito amor. O vídeo de hoje tem como tema central o magnífico santuário. Continua Frederico Figner, o irmão Jacó, pelas mãos de Chico Xavier. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublimes espetáculos à vista, parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante, 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhantes às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Em tudo que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza. Quando vemos as descrições espirituais, percebemos que as regiões são ecumênicas, essas regiões instruídas. Lá existe espaço a quem o seu coração se converte ao catolicismo, ao protestantismo, ao espiritismo. Aliado a este estudo, eu estou gravando um outro estudo com o meu pai, o livro Ação e Reação. E conta André Luiz que na instituição Mansão Paz, uma instituição espiritual que estava sendo regida por nosso lar e ficava entre a região da Suíça e da Itália. E havia um templo de oração dentro dessa instituição. E ali havia uma imagem de Jesus e havia uma mesa. E nas paredes haviam nichos vazios. Aqueles locais em que poderiam ser colocadas imagens, santos, gravuras, esculturas. E ele perguntou por que daqueles nichos vazios. E Silas, que é um dos instrutores daquela obra, disse
que aquele era um templo ecumênico. E a pessoa ia diante daquele nicho vazio e mentalizava conforme a sua fé. Ah, eu tenho fé em Nossa Senhora, eu tenho fé em Dr. Bezerra, eu tenho fé num pastor, eu tenho fé num santo. E a pessoa mentalizava aquilo que lhe trazia paz, refrigério, tranquilidade e serenidade. E a imagem materializava naquele nicho vazio. Então, quanto mais descrição eu tenho visto das regiões superiores ou inferiores, mais eu percebo o quanto que os espíritos se preocupam em não ofender os outros com a sua fé ou religiosidade. Quando lemos Nosso Lar, não fala se é uma cidade católica, protestante, espírita, essa ou aquela religião, porque não é. É uma cidade ecumênica. Cada qual vai na religião de sua preferência. Aqui ainda vemos, com muita tristeza, os chefes religiosos imaginando e proclamando que apenas a sua religião é a melhor. Outro dia aconteceu comigo. Numa quinta-feira, eu estava no centro espírita ajudando na comida fraterna. E não é comum eu ir de terça e de quinta, devido ao meu trabalho. Mas eu fui numa quinta. E foi um amigo almoçar conosco, vai toda terça, toda quinta. E ele falou assim para mim: André, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui convidar uma colega de trabalho, ela é evangélica. E eu falei para ela: vamos comigo, eu almoço lá no centro espírita, a comida é feita com muito amor, com muito carinho. Ah, não posso. Não posso porque minha religião não permite. Houve um outro caso interessante também. No centro nós temos um elevador. Como tem uma parte da obra que é 2 andares, ou nós colocávamos uma rampa ou colocávamos um elevador. E a rampa não tinha espaço para ser colocada. Então a obra tem um elevador exatamente para pegarmos os cadeirantes, os que têm a deficiência na locomoção, a acessibilidade que hoje é pedido na nossa legislatura. E o grupo que foi colocar era um grupo de pessoas também protestantes. E ao longo de toda a obra, quando vieram as pessoas trabalhar de fora, nós sempre dávamos almoço. Então, pessoas amigas iam no centro, quando não tínhamos a comida fraterna, fazia para os pedreiros, pintores, para as pessoas que trabalhavam na obra. Isso era diariamente, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E quando chegou esse grupo, nós oferecemos assim: olha, nós damos almoço, vocês não querem almoçar? Ah, não posso, a minha religião não permite. Então nós percebemos que aqui ainda se mistura muito. Ah, não, o pastor me disse que o espiritismo é coisa ruim, eu não posso lá entrar. Ah, o padre me disse, o dirigente espírita me disse. Não, precisamos construir pontes. Eu posso ser espírita, o outro pode ser católico, e juntos, eu não tenho que perder minha essência, eu não tenho que ser hipócrita, mas nós podemos sentar numa mesa e conversarmos de outras coisas que não sejam religião. Então percebemos que nessas cidades espirituais é ensinado o ecumenismo, o respeito às diferenças. Os chefes religiosos daquele lado não pregam que somente na sua religião haverá salvação, aquela hipocrisia que nós temos hoje, aquela falsa realidade que nós temos hoje, que apenas divide, tumultua e faz com que, às vezes, uma pessoa não vá na casa do outro. Há um pedreiro que durante anos trabalhou aqui na obra do Núcleo Chico Xavier, ele é de família católica e ele tem um irmão que se converteu para uma outra religião. O irmão há mais de um ano não vai na casa, porque o irmão é católico e o outro mudou para uma religião e essa religião pede para que tenha um distanciamento de todos que pensam diferente da forma que eles pensam, de todos que professam a religião que eles professam. Na minha visão, que não sou o dono da verdade, não sou ninguém na ordem do dia e a minha opinião não tem peso algum, eu acho que isso é errado.
Eu acho que nós temos que falar da lei de amor. Jesus foi amor. Jesus não se preocupou se a outra pessoa era nobre, não era, se era judeu, se era romano. Jesus amou. E hoje nós falamos do amor, ensinamos o amor, mas na hora de vivermos o amor, ainda infelizmente estamos muito distantes do que é o amor. Continua o Espírito amigo. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais destacados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali, somente chegam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Fascinante o que a descrição, não é? Que naqueles prédios centrais, era como nas nossas cidades aqui na Terra mesmo, ficam as secretarias, ficam os departamentos, ficam a sede dos poderes, e ela conta que até ali somente chegam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Então nós percebemos, não é? Quantos religiosos não têm até um bom coração, não têm até um bonito trabalho social com a comunidade, mas com aquela intolerância, com aquela ilusão de que o trabalho lhe pertence, de que a igreja lhe pertence, de que o centro espírita lhe pertence, de que é dono de uma atividade, é dono de um templo de oração. Não. Precisamos estar libertos. Precisamos falar, sim, da nossa religião com alegria, com altivez, demonstrando que aquilo nos ajuda e poderá também ajudar a uma outra pessoa, mas sem aquela ideia de que só a minha religião cura, só a minha religião salva, só a minha religião é boa. Não. E precisamos também desassociar a história da religião da própria religião. Quem faz a história das religiões são os homens imperfeitos. Então nós vemos que em nome do catolicismo se entrou na Guerra Santa, entrou aqui, entrou ali. Ah, foi o catolicismo? Não. Foram as pessoas que, utilizando equivocadamente mal o nome do catolicismo e o nome do Cristo, levantou bandeira sanguinolenta contra outras pessoas. Ah, vemos o protestantismo fazendo isso ou aquilo de errado. Ah, o protestantismo que é o problema. Não, é as pessoas que estão à frente de determinada religião, nomenclatura, que fazem disso, como também há no espiritismo. Almoçando esta quinta com um amigo, que é da Umbanda, diga-se de passagem, ele me mostrou um texto que no grupo da tenda de Umbanda que ele participa a receber, ele até me encaminhou um texto muito bonito, em que falava do estrelismo dentro dos médiuns umbandistas. E se nós tirarmos a palavra Umbanda, serve perfeitamente para nós, os espíritas também. O estrelismo, a minha faculdade mediúnica, a minha oratória, a minha fama, o meu destaque, o que eu faço, o que eu falo. Então não, o que ele está nos propondo aqui é, tenha uma religião, fale com amor, porque interessante, olha como tudo é propaganda, né? A alma do negócio é a divulgação realmente. Nós vemos a Coca-Cola, por exemplo, ela é uma empresa mundialmente conhecida, uma das empresas que mais faturam a nível do mundo. E vemos que, tão conhecida como é, mas ela está divulgando a sua marca em todos os lugares. Nós assistimos uma partida de futebol, tem ela. Nós vamos assistir um telejornal, tem uma propaganda dela. Então nós sempre vemos ela. Mas se ela é tão conhecida, por que ela divulga? A divulgação é a alma do negócio. E percebemos que o mal para a divulgação ele é muito bom. Outro dia eu conversei no atendimento fraterno com uma jovem viciada em maconha. Aquela jovem falou com tanto carinho da maconha que se eu não tivesse a cabeça no lugar, eu queria experimentar também. Aí nós vamos falar da sopa fraterna, da comida fraterna, da distribuição de cesta básica, a gente tem vergonha.
Às vezes a gente tem vergonha de falar para um familiar, para um amigo que somos espíritas. Temos vergonha de falar que a gente pega um sábado por mês e ficamos das 7 da manhã até as 2 da tarde fazendo sopa para a pessoa que mora na rua. Ao passo que aquele que usa droga, aquele que vende droga, fala assim, olha, eu comprei esse colar aqui, ó, vendendo droga. Ó, tá vendo aquele carro ali, ó, foi vendendo droga. A companheirinha que ganha a vida na prostituição fala, ó, eu conquistei o que eu conquistei vendendo meu corpo. Aí nós vamos para uma coisa boa, temos vergonha. Somos tímidos. Então precisamos também falar com mais amor das atividades. Não é nos aparecer, olha, eu, André, eu lá no centro espírita, eu dei 100 passes esse mês. Olha, eu faço palestra e na onde eu vou vai uma pequena multidão me ouvir. Não, isso é arrogância, soberba, isso é se aparecer. Não é isso que eu estou dizendo, mas é procurarmos incentivar outras pessoas a fazer o que estamos fazendo pelo exemplo. A pessoa vai falar, nossa, o André é uma pessoa tão metida, tão boba, tão fútil, tão fugaz, não tinha tempo para nada. Olha que bacana, encontrou um trabalho, encontrou uma religião, encontrou um norte. É possível mudarmos, é possível também encontrarmos a nossa estrada redentora. Continua. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Então, pessoa muito ferrenha, muito ortodoxa, muito cheia de si, e a minha religião e faz, e ela melhora, e se não é da minha religião não presta, não, ou vê a religião apenas como uma fonte de lucro. Eu fico muito triste quando eu vejo, independente da religião, e isso acontece também dentro do espiritismo, eu fico muito triste quando a gente faz da religião um cabedal profissional. Religião, como Paulo nos ensinou, deveria ser uma vocação. Religião não deveria ser uma fonte de renda, uma profissão. Você é o quê? Eu sou um padre, eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Para mim, religião é você pegar o seu tempo livre e converter em obras para o próximo, obras doutrinárias e obras assistenciais. E hoje eu vejo com muita tristeza as pessoas pegando o nome de Jesus, fazendo do nome de Jesus um comércio, querendo enriquecer com o nome de Jesus, e ensinam inverdades, jogam um contra o outro, obrigam as pessoas a dar dinheiro para a igreja, falando que isso é uma forma de ligar a Deus, de colaborar com a obra de Deus. Para mim, volto a dizer, eu não sou nada, não represento nada, minha opinião não tem importância alguma, mas eu creio que isso é diminuir a religião, seja ela qual for. Os grandes homens, as grandes mulheres, os primeiros e grandes seguidores de Jesus, trabalhavam de dia e exerciam o mandato do amor à noite. Hoje nós vemos um profissionalismo religioso. Eu fico muito triste quando eu vejo eventos dentro do espiritismo que tem que pagar bilheteria, como se fosse um teatro, um cinema, como se fosse um show, como se fosse uma palestra importantíssima. Uma coisa é igual nós fazemos aqui, um teatro que tem ingresso, porque são atores profissionais que vivem disso. E mesmo assim, nós damos um duro danado para conseguir ingressos solidários. Na última peça foram 60 pessoas carentes assistir uma peça teatral, sendo que a grande maioria nunca tinham ido num teatro. Isso eu estou falando da peça Bezerra de Menezes e Emmanuel, já que eu estou gravando esse programa e ainda não foi ocorrido a peça que vamos ter agora em julho. Então eu fico muito triste quando vejo eventos que se cobra, eventos que se pede, ou pessoas que falam assim, mas você vai pagar um preço, mas você vai ganhar um livro. Tem pessoas que não podem ir, tem pessoas que não têm acesso,
Então vemos eventos chiques, eventos grandes para falar de Jesus, sendo que o próprio Jesus utilizava a natureza, a beira-mar, o lago de Genezaré, a casa dos amigos. E hoje nós queremos fazer megas eventos, eventos importantes. Para quê? Para separar? Para dividir? E para o coitado do necessitado ficar triste por querer ir e levar sua família e não ter condições? Será que isso é uma atitude cristã? É apenas para repensarmos. E como é que chegam essas pessoas que geram divisões nas religiões? Como é que eles chegam no mundo espiritual? É o que ele está dizendo aqui. Ficam esses períodos trancafeados perante a própria consciência, do conhecimento que tinham e do rumo que deram a esse conhecimento. Continua. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual, ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta. Aqui confraternizam em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Esse livro é de 1940 e pouco, e percebemos que hoje, 1950 e pouco, e nós percebemos que hoje, passados décadas, ainda não chegamos a um patamar mínimo de respeito às diferenças. Ligamos a televisão, é uma religião querendo ser mais do que a outra. Ainda é uma pessoa dizendo que a outra religião não presta. E vai passando isso de pai para filho, de filho para o seu próprio filho, e não termina. Aqui no centro, nós estamos aos poucos, inauguramos a parte nova em abril, mas uma das atividades que o Dr. Adroaldo Modesto Gil pediu, o Dr. Adroaldo, para quem não conhece, é o benfeitor espiritual da casa. Nós vamos ter atividades ecumênicas, tanto na Praça Chico Xavier, quanto no Núcleo Chico Xavier. A praça é uma praça municipal que nós entramos com um pedido de adoção. Hoje é permitido que ONGs, instituições, empresas possam adotar uma praça, tirando assim a responsabilidade da prefeitura, já que a prefeitura tem tantos encargos. E tanto na praça quanto no Núcleo Chico Xavier, sendo que um fica de frente para o outro, teremos atividades ecumênicas, convidando pastores, padres, pessoas que também pensam da mesma forma, para que possamos, cada um falando do amor na sua linguagem, da caridade, temas universais que toda religião cristã fala. É também uma preparação para quando chegarmos no mundo espiritual. É também uma preparação para quando estivermos do outro lado, vermos que existem pessoas que comungam diferentes de nós e que têm a grande oportunidade de nos ensinar que em matéria de fé, o nosso mestre é o mesmo, Jesus Cristo. Se eu falo A, B, C ou D, não importa. O Jesus é o modelo, o Jesus é o referencial. Continua. Há serviço diário em casa divina, que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas coroadas de luz ligavam-na à cidade em todas as direções, e através delas entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas, de semblante plácido. Quando lemos um livro deste, quando lemos Nosso Lar, qual que é a vontade que nós temos? De ir para um ambiente desse. Aqui, às vezes, a gente entra num templo de oração e sai tão perdido quanto entrou. Às vezes eu vou num templo de oração,
não com o objetivo de aprender, de entrar naquele clima espiritual. Às vezes eu vou para um templo de oração querendo apenas receber. Eu quero receber ajuda financeira, eu quero receber ajuda espiritual, eu quero receber ajuda familiar, mas eu quero é que os espíritos façam. Eu chego lá e falo, olha, o problema está aí, agora resolvam. E sabemos que não é assim. O problema nos pertence. Eles nos darão força. Mas só que como eu quero que os outros resolvam o meu problema, eu entro na casa espírita, eu entro na igreja, eu entro na sinagoga, quero que os outros resolvam, e nem sempre eu abro as minhas percepções para a espiritualidade. Nem sempre eu ausculto o meu íntimo, analisando. E não saio, é uma minoria que sai de um templo de oração bem, refeito, alegre, animado. Às vezes eu estou ali ouvindo a preleção com a cabeça nos problemas. Saio dali, não ouvi foi nada. Tomei o passe, mais preocupado com a janta, do que propriamente em receber aquele bálsamo energético que dura 2, 3, 4 minutos. Então estamos um pouco longe ainda coletivamente, porém não podemos mudar o coletivo, mas podemos mudar a forma que eu vou até o templo de oração, o que eu espero do templo de oração, o que eu almejo do templo de oração. Isso eu posso mudar. Agora, se o outro vai da mesma forma ou não, precisamos sempre respeitar as diferenças. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializavam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria. E justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Há alguns anos, nós já temos procurado aqui no CEPAC, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, orientar os frequentadores da casa e também os trabalhadores da importância de entrarmos num templo espírita e não ficarmos com conversações inúteis. Ali existem, em toda casa espírita séria, em todo templo de oração sério, existem espíritos sérios, intuindo os encarnados que ali vão, intuindo os desencarnados que ali vão, recebendo de esferas mais altas também orientações. E de repente, chegamos num templo de oração, é uma conversa, é piada, é história daqui, é história dali. Muitos podem perguntar, mas então no centro espírita tem que ficar mudo? Não, mas temos que ter assuntos compatíveis com o ambiente. Não são todos os assuntos que vão colaborar. Eu posso, numa sala de UTI, num corredor de UTI, contar uma piada? Posso. Mas as pessoas que vão passar por ali vão me ver com bons olhos? Não, a maioria dos que estão ali estão entre a vida e a morte. Eu posso contar, mas muitos vão falar assim, poxa, olha como a pessoa é insensível, não é? Tem familiar chorando, tem pessoas vivendo alimentadas por uma máquina e tem um engraçadinho contando uma piada aqui. Agora, quando eu estou numa roda de amigos, um churrasco, recebendo visita em casa, eu também não vou ficar sério.
Eu vou contar piada, eu vou descontrair, eu vou contar uma anedota que aconteceu durante a semana e vou fazer as pessoas rirem. Isso é uma coisa. Tudo tem o ambiente. Não é para ficarmos mudos, calados, com a cara fechada, como se isso fosse sinal de concentração. Não é nada disso. Mas, ao mesmo tempo, precisamos filtrar. Essa semana que passou da gravação, uma companheira do centro foi num velório. Estavam sendo velados 3 pessoas simultaneamente, cada qual numa parte do velório, aqui em Itapira. E ela falou assim para mim: André, antes de eu ser espírita, eu não compreendia a questão da conversa, do pensamento, de como isso interfere, seja em que ambiente estivermos. Ela falou para mim: eu passei mal no velório. De um lado, era pessoas falando mal do morto. Do outro lado, era pessoas contando piada. Do outro lado, era pessoas falando da partida de futebol que teria à noite. Resumindo, André, orando pela pessoa, pedindo pela pessoa, devia ter 3 ou 4. O padre foi falar. Não deixaram o padre falar porque havia conversa também. Olha, André, eu pensava que era bobagem, mas hoje, estudando e conhecendo um pouquinho que eu estudo e conheço do Espiritismo, eu vejo como realmente é um desfavor nós não sabermos a hora de conversar, o assunto a conversar, a forma de falar e o pensamento que emitimos. Isso colabora perfeitamente com o que o Espírito disse quando nos primeiros capítulos ele narrou a sua desencarnação. Estão lembrados? Que ele falou tanto que a conversa das pessoas prejudicaram o rompimento dos liames finais. Se for para irmos num velório assim, às vezes é preferível a gente ficar em casa. Às vezes a gente vai contribuir mais em casa, orando pelas equipes espirituais. Primeiro, eu não posso pedir para os outros ficar quietos. O velório é público. As pessoas que ali estão, e não é nem papel meu, não é nem papel nosso. Às vezes é preferível a gente ficar no canto, orando, pedindo, que vamos ajudar mais. Então aqui ele fala que interessante, vinham espíritos de regiões superiores, daqui partia como se fosse um foco de luz, guiando espíritos que estavam perdidos nas trevas. Olha como um templo de oração, de amor, de paz, independente se é de uma região alta ou baixa, espiritualmente falando, olha como modifica uma realidade e um momento. Quando intentei penetrar o santuário, por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado, com característicos indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe a informação de que na noite do 30º dia sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Aqui também é uma outra ideia que eu queria utilizar nos momentos finais do estudo de hoje, que às vezes a gente imagina que o trabalho tem que ser para todos, as pessoas têm que fazer de tudo porque tem boa vontade, para não desanimar. Veja, ele naquele momento, ele não estava preparado para adentrar naquele templo. Ele ainda trazia muitos resquícios de sua última existência. E aquele templo era consagrado a inspirações maiores. E que ele, no 30º dia de sua desencarnação, poderia, ao estar em contato com amigos que viriam saudar-lhe, estar ali dentro. Veja, às vezes a gente fala assim, falar um não é caridade. Falar um não a pessoa vai ficar chateada. Não vai ficar chateada, não. Se nós mostrarmos o porquê, sob a luz da espiritualidade maior, tudo tem o seu tempo.
Quando colhemos um fruto verde, há grande chance de quando ele amadurecer não ter o mesmo gosto daquele outro que amadurece naturalmente. Nós somos seres que teremos a eternidade pela frente. Queremos correr sem termos o preparo. Então ele ouviu com gentileza, ainda não é o momento. Chegará o teu momento, mas ainda não é hoje. Então vou encerrando mais um vídeo, agradecendo aqui a todos que têm formado comigo o estudo do livro Voltei, agradeço a TV A Caminho da Luz, agradeço ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, faço um convite carinhoso, se inscreva no canal, habilite as notificações, a sua inscrição ela é muito importante para o canal, para o projeto, e aqui na descrição do vídeo você tem as minhas redes sociais e as da TV. Eu gostaria de te fazer um pedido carinhoso. Você que vê a sopa fraterna, a comida fraterna, o café solidário, a cesta básica, ajuda com a comunidade carente e quer nos ajudar, uma das formas que você tem é se tornando membro do canal. Então eu te convido. É uma plataforma, é uma ferramenta do próprio Google. Se inscreva no canal, passe a nos ajudar, a sua ajuda será muito importante. Votos de muita paz e até o próximo estudo.